Honra de mediar o papo de hoje. Oi. Acho que foi uma mensagenzinha aqui, né, Lucas? Acho que só falou que você está sendo gravado. Isso aí. Bom, pessoal, eu sou a Simone Luvisan, vou ter a honra de mediar o papo de hoje sobre os desafios e os caminhos possíveis à transformação digital na indústria. Eu quero começar fazendo um agradecimento ao time do MBI pela organização desse evento e ao Fiscar pela oportunidade e o espaço em seus canais. Quero também já aproveitar para deixar a mensagem da instituição que as manifestações expressas por integrantes dos quadros da UFSCar e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da UFSCar. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso da sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da UFSCar. Bom, feitas aí as formalidades, cumpridas as formalidades iniciais, eu quero pedir licença para fazer um agradecimento, um agradecimento especial e parabenizar também a equipe da UFSCar pela iniciativa do MBI da Indústria 4.0. Eu acho esse curso muito importante nesse momento em que as empresas e os profissionais estão buscando desenvolver suas habilidades nesse universo da indústria digital, e acho fantástica a proposta de trazer esse conteúdo da indústria 4.0 para a essência do MBI, que é baseada em trazer professores e especialistas de muita qualidade e usar e trazer também conteúdos e metodologias atuais e relevantes para a formação integral do aluno. Então, estou muito feliz e muito orgulhosa em fazer parte desse projeto e convido a todos para conhecerem um pouco mais desse curso lá no site do MBI da Indústria 4.0. E também, independente de ter ou não a intenção de fazer o curso, eu indico que vocês os convido também a seguir o perfil das redes sociais do MBI da Indústria 4.0, que lá a equipe vai sempre compartilhar conteúdos muito bacanas sobre esse assunto. E falando em coisa bacana, gente, eu quero chamar aqui a nossa conversa, para a nossa conversa, os convidados de hoje, que são profissionais muito bacanas e que têm vivido aí intensamente essa realidade da transformação da indústria. Eu quero chamar o Bruno Diesel-Geller, que é fundador da Piedustre e coordenador do grupo de trabalho da manufatura avançada com foco em indústria 4.0 da ABMAC, que é a Associação Brasileira de Fabricantes de Máquinas e Equipamentos, também conhecido como co-founder que toda startup gostaria de ter. Bem-vindo, Bruno, obrigada por aceitar nosso convite, é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite, pessoal. Boa noite a todos. E também está conosco a Rafaela Carvalho Marangoni, que é diretora de planejamento estratégico da Nestlé Estados Unidos, essa profissional que está brilhando já há alguns anos lá na terra do Tio Sam, mas sim, meus senhores, é uma legítima engenheira made in Campinas. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Simone. Prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho, né, da experiência e com certeza aprender com vocês hoje nessa uma hora de bate-papo. Obrigada de novo pelo convite. Muito bom. Como eu vou ser econômica aqui na nossa abertura, porque a gente tem muito assunto, tem muita pergunta para fazer, então eu já vou começar com as perguntas. Se vocês quiserem, antes de responder a primeira, fazer uma breve autoapresentação, fiquem à vontade, tá bom? Então, vou começar com você, a Rafaela, perguntando um pouco, acho que, né, para a gente abrir a conversa, eu gostaria de falar um pouco sobre a visão estratégica da transformação digital. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a estratégia de transformação digital da Nestlé, né? Como existem direcionadores, objetivos guiando as diferentes ações de digitalização, e como esses direcionadores dialogam com o posicionamento do negócio, né, e principalmente numa indústria como a indústria de alimentos, que é tão impactada aí por essa transformação também da sociedade, dos hábitos de consumo, como é que esses direcionadores estratégicos ajudam a fazer tudo isso conversar? Legal, sim.
Então, rapidinho, só uma introdução, né? Como a Ci comentou, sou mineira, mas fiz faculdade aí no Brasil, em Campinas. Sou engenheira química formada pela Unicamp. Comecei na Nestlé como trainee aqui no Brasil, e trabalhei aí em 2 fábricas, depois no corporativo, depois tive uma passagem também pela indústria cosmética, e aí eu trabalhei no Brasil, no México e na Argentina, e aí em 2015 eu vim para cá, para os Estados Unidos, numa fábrica, onde eu fiz a gestão de produção, depois como gerente de operações, olhando toda a operação da unidade. Depois disso, eu fui para uma gerência de fábrica, né? Então, era responsável por toda a operação, tudo, né? Assim, pela fábrica como um todo, era a líder de todo o site, uma fábrica de 800 pessoas. Assim, a gente estava brincando, era uma fábrica que faz Häagen-Dazs, então eu só trabalho com chocolate, cosméticos, sorvete, então só trabalho com coisa que eu gosto. Sou muito sortuda nesse sentido. E aí, há um ano, um pouquinho mais de um ano já, eu estou nessa função já no negócio na verdade, tem 2 tipos, diretor de transformação e diretor de planejamento estratégico, em que já é uma função de negócio, e é claro que a parte de manufatura é uma parte muito importante conforme a gente está fazendo o nosso planejamento aí do negócio. Tá? E aí, pensando um pouco já na pergunta, né, que a Simone fez, existe sim, né, um foco muito grande como empresa, Nestlé aí no Brasil e aqui nos Estados Unidos também, em termos de transformação digital, né? Acho que uma mensagem muito importante, uma abordagem que a gente tem aqui, é que a transformação digital ela é um catalisador, né, em relação à nossa estratégia de negócio. Então, ela não é algo isolado, que a transformação digital é uma estratégia isolada. A maneira que a gente aborda aqui nós temos esse plano de negócio, temos essas ambições, né, e aí como que a gente incorpora a questão de digital, né, as capacidades que essas ferramentas digitais podem nos oferecer para chegar lá mais rápido. Como é que realmente isso é um enabler, né, para nós, do que realmente a gente está fazendo aí o digital isoladamente. E a abordagem na Nestlé é fazer isso num contexto end-to-end, que a gente fala aqui, né, de ponta a ponta, olhando para toda a cadeia de valor, desde como a gente está, né, trabalhando com sourcing, né, com a parte de fazer a seleção dos nossos materiais, de como a gente manufatura, e aí pensando nas nossas fábricas e também nos co-manufacturings, né, nas outras plantas que são aí, tem parcerias com a Nestlé, como a gente distribui o produto, e aí como a gente faz também a interface de vendas e com o consumidor. Então, o digital, quando a gente pensa na estratégia digital, a gente olha em toda a cadeia de valor. E aí tem algumas coisas interessantes, né, que a gente vem focando muito e tem muita sinergia aí dentro das diferentes etapas da cadeia. Uma é como a gente tem informação de uma maneira que a gente só foca na parte analítica. Então, como a gente trabalha as informações, os inputs que sejam de uma linha de produção, como que a linha, né, assim, quais são os inputs em termos de performance, para um operador ou para um supervisor ou um gerente de operação, ele toma a decisão de uma maneira mais assertiva. Pode ser também em relação, a gente faz muito agora parceria aqui com os key accounts, que seriam, né, as grandes empresas de varejo, Walmart, um Target aqui nos Estados Unidos, como a gente usa as informações de consumo, de compras, para gerar também uma estratégia mais assertiva, né, e mais eficiente, e também como a gente faz esse contato com os consumidores. Então, eu tenho um exemplo bacana, e eu vou até compartilhar aqui o link para vocês, um exemplo que eu queria trazer de como a gente está usando a transformação digital na nossa estratégia. A gente lançou, a divisão que eu estou hoje é a divisão de baking, tem muita questão de cookies, né, aqui nos Estados Unidos, ingredientes,
para você fazer os cookies, que são as gotas de chocolate, e também os cookies em si. E aí a gente tinha, estudando os consumidores, muitos dos consumidores tinham receio de não saber cozinhar, de não saber fazer esse cookie. E aí a gente lançou, está aberto aí no site aberto, qualquer um pode acessar. A gente tem uma Cookie Coach, que é uma versão da Alexa, mas para ajudar as consumidoras a fazerem, ou consumidores, né, a fazerem o cookie. E aí você conversa com ela, você quer customizar ou não, o quanto você sabe. E aí você tem uma interação direta com essa, né, com a Ruth, ela chama Ruth, vocês vão ver aí, que é o nome da fundadora da marca. E aí é um exemplo, e aí você pode extrapolar isso para a indústria também, né? Como que você faz os seus treinamentos, como que você customiza. Eu acho que algo importante também para ressaltar, e aqui em termos de transformação digital, não tem assim, pelo menos pela minha experiência e que eu tenho vivido aqui, a gente é bombardeado por soluções, né? A gente tem essa solução digital aqui, a gente tem essa nova ferramenta, aí vem indústria, com ideias ótimas, né? Mas eu acho que um grande aprendizado é entenda o seu processo, entenda as pessoas. Então, numa fábrica, por exemplo, entenda qual é a função do seu operador, como que é a rotina de trabalho dele. E aí você customiza a solução para aquela realidade. Acho que às vezes a gente tenta fazer né? Esse é o standard, faz um copy-paste, mas pelo meu aprendizado, a gente foi mais efetivo quando a gente começou pelo processo. Começa pelo processo, entende o momento do seu time, da fábrica, né? Pensando mais aí na indústria, e aí usa a ferramenta de novo como algo que vai catalisar suas melhorias, que vai te ajudar, versus você tentar se moldar a ferramenta que você quer colocar. Então, acho que esse também é um aprendizado dentro dessa jornada de transformação digital. Muito bom, você falou várias coisas legais aqui, né? Assim, achei fantástico a assistente digital, né? Assim, é uma maneira de você trazer uma experiência digital para o consumo de cookie, que assim, pensando de uma maneira mais pragmática, não teria nada de digital nessa experiência, né? Então, assim, eu acho bacana como a gente vai vendo a indústria encontrar esses caminhos, né, para trazer a experiência digital cada vez mais viva também na jornada do cliente. E, Bruno, você, na tua experiência, já é exatamente o contrário, né? A Peerdustry já nasceu no contexto da era digital e muitas vezes, inclusive, trabalhando com empresas muito tradicionais, né? Então, eu queria saber como que é empreender na indústria, né? Trazendo inovação para essas empresas que são tradicionais. E qual você acha que é o papel das startups nesse desenvolvimento do ecossistema de inovação da indústria? Legal. Bom, boa noite a todos aí novamente. Bem interessante a pergunta, mas fazendo uma breve apresentação, né? Eu também sou engenheiro, eu sou paulista, fui estudar na Federal de Santa Catarina e acho que eu peguei uma fase muito boa que existia uma força muito grande assim em promoção de empreendedorismo naquele momento lá em Santa Catarina, né? Então existiam órgãos do governo, enfim, perto da faculdade fomentando a criação de empresas e eu acabei surfando aí nessa onda, né? Acontece que no meu último estágio que eu fui fazer uma startup e minha carreira inteira foi em startup, né? Desde 2010 eu sempre trabalhei, eu nunca trabalhei num corporativo, né? Então, eu comecei a carreira numa startup, fabricante de máquinas. A gente recém saiu da faculdade, né? Ela foi criada dentro da faculdade. E a gente começou em 2010 como a intenção de fabricar uma máquina laser para o mercado, de gravação a laser, né? Em 2013, a gente virou líder do mercado. Então, foi uma experiência muito legal. Chegamos a exportar para a Europa, para o México, assim, então foi bem legal, né? E acho que aí já vinha esse movimento acontecendo de inovação, isso eu sempre estive dentro disso, né? Mas em 2014 sentimos um pouco aí de queda no mercado, o mercado ficou um pouco mais parado. Tem várias teorias, né? Mas muita gente dizia, vai ter a Copa do Mundo, o Brasil vai parar, então não vou investir agora, né? E de fato o mercado parou de comprar equipamentos nesse momento. Para mim foi uma crise geral aí
de confiança, foi quando eu fui fazer um MBA e comecei a pensar um pouco no que estava acontecendo, os modelos digitais estavam chegando no Brasil, estava chegando o Uber em 2014 em São Paulo, Airbnb também, eu já estava em São Paulo de novo, e aí ficou claro para mim que a gente precisava não mais de mais máquinas, mas usar melhor as máquinas através de plataformas, como as que eu citei agora há pouco. Então, começou em 2014 a Peerdustry, né? E a gente pode se comparar assim para não entrar tanto em detalhe, né? Mas é uma rede como se fosse um Uber para usinagem, né? Fabricação de peças usinadas. Então, bom, mais ou menos isso, essa é a minha trajetória. A gente começou em 2016, metade de 2016, e hoje aí a gente está num caminho muito legal, impactando bastante indústrias pequenas e grandes no Brasil. E estamos num roteiro aí de crescimento legal, conquistamos aí uma rodada de investimento de um dos maiores fundos da América Latina, da América Latina, que já investiu em Rappi e em várias outras startups aí gigantescas no mundo. Então, acho que o primeiro grande investimento também de um fundo de venture capital, não só brasileiro, mas em manufatura. Isso é uma grande vitória para a gente, né? Diferente dos Estados Unidos, que você tem fundos só focados em tecnologia para manufatura, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem pouco capital rodando. Mas entrando na sua pergunta, né, Simone, como é que foi já nascer assim? Eu acho que a grande sacada é que a gente começou justamente pela essa oportunidade, né? Então a Peerdustry viu uma oportunidade de chegar no mercado pelo ambiente digital que a gente estava vivendo, né? O contexto digital aí. Então assim foi um pouco diferente, né? O digital já estava na gente. Eu comecei lá acho que minha experiência com a internet foi lá desde 95, quando começou a internet no Brasil. O Windows 95 lançou, de fato, né? Eu era adolescente, mexia muito com aquilo, enfim. E aí foi meio que comprar a briga da digitalização e começar a mostrar para a indústria o que era isso. Então, de fato, eu considero a indústria um dos ambientes mais rígidos, assim, no sentido de contrários à inovação, e eu acho que isso é natural, né? É um ambiente que você quer fazer o menor risco possível, né? Então, você quer ter a maior repetibilidade possível e, de repente, você para pensar que inovação é um pouco contraditória a isso. A gente vai falar mais disso, inclusive. Mas acho que o papel é bem esse, desafiar esse status quo e da mesma forma que existe essa barreira, eu acho que aí está a grande oportunidade. Então, o mercado de inovação em manufatura, ele é gigantesco, simplesmente porque ele é tão resistente e tem muita coisa a ser feita. E aquela história, mercados grandes com muita ineficiência é um poço cheio para a gente inovar. E é o caso da manufatura. E eu digo isso no mundo, né? A gente evoluiu muito pouco em modelo de negócio de manufatura, desde a Revolução Industrial. A gente evoluiu muito em tecnologia de equipamento, esse tipo de coisa, mas modelo de negócio é algo que se faz praticamente igual desde que começou a manufatura em si. Então, é um pouquinho disso, né? E as startups, elas vêm trabalhando, acho que ascendendo umas mentes, os early adopters, né? As pessoas que estão querendo ver fora da caixa e estão começando a ajudar a essa ignição, assim, né? Então, acho que é mais ou menos nessa linha, Simone. Legal. E nessa próxima rodada de perguntas, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a digitalização do chão de fábrica. E começando com você, Bruno, já pegando até o gancho do que você falou, né? Que a indústria sempre trabalhou muito com foco na repetição, nos processos mais rígidos, na redução de riscos e no forte controle. Então, como é que é possível implementar a digitalização nesse ambiente tão focado em estabilidade e em controle? Certo. Esse é um tema muito legal. A gente começou a discutir muito isso, acho que como sociedade, lá em 2017, 2018, assim, isso começou a ficar mais forte no Brasil, apesar do termo Indústria 4.0 ter entrado forte aqui em 2014, né? Eu acho que um dos desafios, né, que tem acontecido, né, como que você consegue viabilizar isso, já foi provado, para mim está muito claro, né, a liderança tem que estar alinhada. Então, é algo que não adianta estar no discurso, mas não está no DNA.
não adianta estar colado nos valores da empresa, mas você não vê o seu chefe do chefe praticando. Tem que ser algo que exige, de certa forma, tomar risco, né? E riscos, às vezes, calculados sempre, né? Mas riscos que demonstram para a empresa inteira que a empresa está dando um passo naquele sentido. Porque não tem como você fortalecer um ambiente de inovação se a punição para o erro é mais forte do que o fomento, né? E é o que acontece, né? A gente sabe que a maioria das empresas gosta de inovar, gosta de inovar, mas o primeiro erro que ocorre dentro, a pessoa ela é manchada assim para o resto da vida, né? Então, para mim, o elemento principal, em primeiro lugar, é a liderança. A liderança tem que virar essa chave, e muitas vezes essa liderança ela não consegue virar essa chave. Às vezes eu vejo que o que funciona é trocar a liderança. É um pouco pesado, mas é assim que a gente se muda a cultura. Não dá para mudar a cultura com os mesmos elementos, na minha opinião, né? E depois disso, acho que é capacitação, né? Não adianta também a liderança mudar, mas não dar as ferramentas, não treinar as pessoas para entender os modelos de inovação. Como, por exemplo, acho que o mais amplo que a gente pode falar é o modelo de Lean Startup, né? Startup enxuta, ou seja, fazer pequenos testes, errar rápido, aprender com os erros. Inclusive, é um livro, quem quiser ler, vale muito a pena, chama Startup Enxuta, do Eric Rice, ou Lean Startup em inglês, né? E eu acho que essa cultura sendo premiada pouco a pouco, começa a abrir porta para isso. Onde tem dado certo implementar Peer Industry, por exemplo? Ou quando a empresa é pequena ou média, e o dono fala, eu estou assumindo essa empresa do meu pai já está querendo se aposentar, e eu vou entrar com o digital. Aí o negócio entra assim, funciona muito bem. Ou empresas grandes que também já têm uma estrutura de inovação, tem essa estrutura que eu digo de assumir riscos calculados, e já consegue comprar soluções ou testar soluções sem pensar que isso pode custar o emprego. Eu acho que é ao contrário daquela frase antiga que tem, né? Se você não quer ser demitido, compre IBM. Essa frase, ela mostra exatamente por que a indústria não inova. Porque ali pode não funcionar tão bem, pode ser mais caro, mas você nunca vai ser punido por ter escolhido o líder do mercado de algo super estabelecido. Então, acho que são esses principais elementos aí que vão ajudar a caracterizar uma empresa que já está pronta para isso. E aí eu posso falar quantas estão prontas para isso. Eu acho que a gente já está caminhando para uma boa parte, já tá pronta, não chega talvez a metade quando chega em números, mas a gente está vendo uma velocidade exponencial. O que em 2015 era achar uma agulha no palheiro, uma empresa que estava com essa visão, hoje, pela sucessão familiar e pelo momento que a gente está vivendo, e até pela pandemia, né? Quem consegue viver sem banco online? Ninguém, de qualquer idade, não consegue. Então, isso está forçando as pessoas a irem para o digital. Então, pouco a pouco, isso vai mudando um pouco do mindset dentro da empresa também. Assim, Bruno, eu acho que essa tua fala também conecta com a nossa questão anterior, né? A gente estava falando sobre o papel das startups nesse ecossistema de inovação. Muitas vezes, eu acho que para essa grande indústria inovar, essas parcerias, esse ecossistema de inovação que se forma a partir de startups, de empresas menores, especializadas em algumas iniciativas, e aí até com modelos de negócio e processos e tecnologias diferentes, isso também pode ser um caminho para trazer a inovação para a grande indústria, né? E até mitigar o risco, acelerar o processo de mudança. A gente fala muito, eu não quero defender a grande indústria, mas assim, a gente fala muito da dificuldade de inovar na grande indústria, e é lógico que a gente tem que lutar para construir um ambiente cada vez mais flexível e mais dinâmico nas grandes empresas, mas para essas empresas grandes que já estão estabelecidas, não é fácil fazer a manobra no Titanic, né? Então, às vezes, ter essa parceria com as startups, e eu acredito muito na importância das startups participando desse ecossistema, eu acho que é fundamental. Isso conecta até com uma pergunta que eu estou vendo aqui no chat, da Betânia.
ela está falando, ela está até pedindo para ouvir um pouquinho a opinião da Rafa sobre essa questão da resistência à inovação também na grande indústria e também sobre essa questão do Open Innovation, né? Se esse é um caminho concreto. Acho que quanto a isso, Betânia, todos aqui com a cabeça assim, balançando, concordamos que é o caminho, sim. Acho que como a gente falou, né? Quanto mais a gente conseguir fortalecer esse ecossistema de inovação na indústria, acho que mais a gente acelera esse processo de inovação para todo mundo. Você quer falar um pouquinho, Rafa, sobre essa perspectiva da resistência à inovação na grande indústria? Sim, não, com certeza. Oi, Betânia. É um prazer ter você aqui também. Acho que, assim, um pouco o que o Bruno falou realmente acontece, né? Se você pensa na corporação como um todo. E aí, acho que uma das abordagens, né, que eu, pessoalmente, eu gosto de utilizar é mostrar o benefício, né? O benefício que a transformação digital ela pode trazer para a gente. Então, vou dar um exemplo prático do meu tempo que eu estava na fábrica. Existia um gap de tentar aí, consolidar algumas informações de controle de produção, não existia uma vertente, essa é a solução corporativa, e aí a gente empreendeu dentro da fábrica. Então, dei lá, e aí, assim, às vezes a abordagem em vez de pedir permissão, depois eu peço perdão depois, né? E aí a abordagem que a gente teve foi: traz, dê lá, compra 3 iPads quando vocês querem. A gente localizou as pessoas que realmente, né, tinham aptidão para trazer isso, e isso veio até da própria operação. A gente identificou as pessoas querendo fazer, né, que viam acho que até o Bruno falou, né, aquelas pessoas que estão pensando um pouco na frente, né, Bruno, que já são um pouco mais visionárias, e a gente tinha isso, né, dentro do nosso time. E aí começamos a testar alguns controles simples, com programação bem simples, de novo, num iPad, no ambiente de produção, os operadores usando vídeo para um treinar o outro. E aí a gente começou a tentar influenciar quando vinham visitas, quando vinham... aí a gente tinha grandes stakeholders trazendo, né, assim, um pouco da bagagem e falando da estratégia lá na frente. A gente trazia isso como exemplo de empreendedorismo e de mostrar o benefício, né? Então, era também a nossa maneira de educar, né, o porquê vale a pena e os resultados, de novo, né, não só em relação tangíveis de performance, de savings, né, mas nesse sentido, mas também soft skills, em termos de como que você faz um onboarding, como que você treina uma pessoa nova de uma maneira mais efetiva com esse material. Como que para você fazer um troubleshooting, agora eu tenho um vídeo de como eu faço uma intervenção numa bomba, aqui fazendo um exemplo. E isso foi dois anos antes daí a Nestlé ter uma ferramenta, que até uma ferramenta bem interessante que a gente usa, que é quase que um Facebook industrial, vamos dizer assim, em que existe essa rede de colaboração, e aí as pessoas vão postando o que é relevante, o que elas têm aprendido, e é uma ferramenta de comunicação. A fábrica rodava 24 horas, 7 dias na semana, então você mantém... É uma ferramenta totalmente colaborativa também, e aí dela você também usava alguns input para fazer standards, né, para fazer os padrões. Mas eu acho que um pouco disso, assim, encontra seu espaço, sabe? Tenta não se limitar. Existem forças, como o Bruno falou, que vão deixar você ir no, né, play safe, né? Você vai... Desculpa, gente, eu estou misturando inglês e português aqui, mas você ser mais conservador, e aí você fica naquele loop, né? E aí eu acho que encontra, né? Acha onde você pode navegar, né? Então, assim, eu aprovei os 2 iPads, 3 iPads, e aí a gente mostrou um case, né? Um case de sucesso, e acho que isso alavancou. A gente acabou sendo uma das plantas piloto para aí desdobrar a ferramenta que a gente está usando hoje de maneira mais corporativa. Então, achar esse espaço. Dá para empreender dentro da grande indústria, eu diria. E aí, acho que um comentário adicional também: a inovação é, sim, algo que
que a gente precisa evoluir dentro de como você traduz inovação dentro da manufatura. E aí a gente tem falado muito desse conceito de flexible manufacturing. Como a gente idealiza, acho que até um pouco tempo era tudo, né, high speed, né, velocidade e throughput. A gente tem que também, a gente não está ainda nesse lugar ideal, mas como até a gente mede diferente o sucesso, quando você está pensando em inovação, quando você está pensando em lançar um conceito novo no mercado, e aí como as nossas linhas de produção, elas podem ser mais flexíveis, elas vão ser de início menos produtivas, mas como que a gente insere esse conceito? Ainda não está, a gente começa a falar disso, a gente vê a necessidade, eu vejo tanto também na parte do negócio, existe essa oportunidade, e às vezes o que acontece, você acaba indo fora da empresa, você vai buscar alguém para fazer essa inovação para você, e algo que poderia ser o seu diferencial, você está compartilhando com o mercado. Então, isso é algo que hoje a gente está discutindo extensivamente, como é que a gente acha esse balanço, e aí como a gente mede sucesso de maneira diferente, para realmente, acho que a gente ser incentivado até esse tipo de conceito, não só o produção, zero parada. É uma mudança de mindset total, né, Rafa? Exato. E aí é uma coisa que a gente sempre fala também, não adianta a gente querer fazer transformação digital num pedaço da organização, né? Então, você já trouxe aqui na tua fala um monte de elementos diferentes desse Lego. Você já falou do desenvolvimento de pessoas, você já falou de medição de performance, enfim. Se essas coisas também não forem coerentes e não trabalharem juntas, fica muito difícil a gente avançar concretamente na transformação digital, né? Por mais que você tenha ali uma iniciativa que é bacana, essa iniciativa começa a esbarrar em todo o resto que está no fluxo da cadeia de valor. Então, acho que essa coerência e essa consciência que a transformação digital não pode ser só pensada a partir das tecnologias, acho que é fundamental, fica uma mensagem bem importante aqui. Simone, queria só trazer um exemplo disso, desculpa te cortar. Eu acho que o que mais consegue trazer um paralelo aí para a gente entender esse conceito de olhar o todo, né, é que a gente sempre pensa muito em ROI, retorno de investimento, né? Tudo tem que ter ROI na indústria. Só que às vezes você está calculando errado, né? Pensa qual que era o ROI do computador versus a máquina de escrever. Sei lá, a máquina de escrever custava, vou chutar, vai, R$500, o computador R$5.000. Você fala, pô, não vale a pena pagar 10 vezes mais para escrever um texto. Só que você não pode pensar que aquela inovação só vai fazer isso, né? Ela revolucionou tudo. Você tinha pessoas que só digitavam as coisas para as outras pessoas, né? E você trouxe essa tarefa para si. Então, se não tiver essa visão completa, você não consegue realmente pensar o futuro. Você está pensando o futuro com o seu olhar de passado. E você nunca iria comprar um computador em troca de uma máquina de escrever pelo preço apenas. Então, acho que é um exemplo que a gente usa para discutir isso, que traz um pouco de um paralelo aí. Sensacional, Bruna. É isso mesmo, né? Assim, a inovação, a gente sabe como ela começa, mas a gente não sabe aonde todos os caminhos que ela vai percorrer, né? Muitas vezes, como você falou, a hora e acho que tem muito a ver também com o que a Rafa falou do envolvimento das pessoas, porque quanto mais gente a gente traz para esse processo, mais ideias e mais visões diferentes de aplicações daquela tecnologia, daquela inovação você tem. E aí eu acho que é onde a gente tem mais oportunidade de gerar muito mais benefício do que o que você visualizou lá atrás quando você adotou aquela tecnologia, né? Ou aquele processo, ou aquele equipamento. Agora, já que a Rafa começou a falar de processo e de resultado, eu queria falar um pouquinho de impacto de processo e de performance, né? Então, assim, a gente sabe que o mundo acelerou e muitas vezes as empresas buscam no digital uma ferramenta para acompanhar essa dinâmica, esse ritmo acelerado. Queria saber se você acha que, de fato, pelo que você tem, pela experiência que você está tendo lá na Nestlé, a digitalização está
realmente ajudando a acelerar a melhoria dos processos, a transformação dos processos, e se vocês já veem impactos reais disso na performance. E aí já entendi que você vai falar da performance nas duas perspectivas, né? A performance na perspectiva tradicional e a performance nesse novo olhar de performance que a gente talvez precise desenvolver para medir resultado de inovação. Não, acho que um dos grandes desafios é mostrar esse payback. Eu estou vendo aqui os comentários, né? Às vezes é um conjunto de coisas que você precisa para melhorar o seu processo. Então, acho que esse é um pouco o desafio de como você constrói, né, essa conexão. Mas, voltando um pouco lá do exemplo, que começou numa escala pequena e depois a gente agora tem algo um pouco mais abrangente, estruturado. Acho que de novo, aquele ponto, começa do problema que você quer resolver, né? Então, a gente tem uma necessidade, a gente tem um gap, e aí a ferramenta digital vem para te ajudar a resolver esse problema. Eu acho que isso é muito mais... Então, partir de uma necessidade do que a indústria 4.0 porque é legal, porque não, eu tenho esse problema de performance, por exemplo... Uma coisa tangível, né? Exato. Eu tenho um problema de manutenção que... Eu vou dar um exemplo aqui, que o meu mecânico, ele demora X tempo para achar a informação e o componente que ele precisa para fazer a intervenção naquela linha. Aí você vem com uma solução que esse mecânico, quando tem um problema naquela máquina, ele escaneia um QR Code, e aí, nesse scan, ele já sabe qual é o standard, né, para ele fazer a manutenção daquele equipamento. Então, ele já tem aquele dado que antes ele tinha que ir lá buscar no computador e enfim, que você ia talvez aí uma meia hora até ele ir para o escritório, avaliar. Então, assim, essa medição de tempo e mais a questão de achar esse componente e tudo isso. Então, de novo, eu acho que existe sim, esse é um exemplo de uma parada não planejada, por exemplo, de novo, aqui uma válvula que teve um problema. Antes o mecânico vai até a linha, ele vai entender que válvula é essa, com a experiência, se ele tem mais experiência, ele vai ter essa informação mais fácil. Aí ele volta para uma base de dados, onde ele tem lá as instruções e que componentes ele tem naquele equipamento, e aí ele vai lá no almoxarifado, pegar o componente, para aí, então, fazer a intervenção. Então, assim, se você conseguir mapear, isso aí, a gente fez exemplos, né? Vou dar aqui, né? Sem entrar em detalhes, que isso demora 1 hora. Agora, com o QR Code, todo esse processo de 1 hora, ele faz em 10, 15 minutos, que é o tempo dele ir lá na linha, isso já dispara uma mensagem para o almoxarifado, a pessoa que está ali, ela já vai buscar aquela peça, e aí aquela peça está ali para a pessoa diretamente fazer a intervenção. Então, ele foca, você entende que a gente foca o tempo dele na especialidade dele, que é fazer aquela intervenção, que é fazer aquele conceito do equipamento, que é o melhor uso do tempo dele. Antes, ele estava indo de uma linha para outra, ele estava indo entender qual que era o problema, e, de novo, uma pessoa que talvez não tenha tanta experiência, ela vai demorar muito mais. Então, você tem que, de novo, começa do problema, começa com o que você quer impactar, e aí a ferramenta digital vem te ajudar a solucionar. Então, esse exemplo, a gente pôde, assim, muito claramente mostrar como uma intervenção que antes demorava, sei lá, 2 horas, agora demora 1, porque 1 hora do tempo, né, 50 minutos, agora eu salvei por essa ferramenta que a gente tem. E imagina para o mecânico, a frustração dele é ir atrás da papelada, é ir atrás do computador, e para ele isso, de novo, você tem que escutar o seu público, ele é seu cliente na hora que você está implementando essa solução. E aí você ouvindo bem e você captura isso, você ganha, porque não adianta você ter a melhor ferramenta se o seu consumidor, o seu cliente, que é o operador, que é o manutentor, ou que é, sei lá, a pessoa que está fazendo a inspeção de qualidade, se ela não vê valor naquilo. Então, de novo, a gente começou com um problema, a gente mapeou o processo, aí a gente entendeu o que na indústria de solução a gente tinha em relação a digital que poderia ajudar a gente, e aí veio essa solução. E aí é fácil você mostrar, né? De novo,
o retorno disso. Então, um exemplo simples, mas que dá para a gente extrapolar para as outras situações. É muito, muito bom e já traz uma questão aí de engajamento das pessoas, né? Assim, quanto mais a gente é colaborativo nesse processo desde o começo, isso é uma coisa que eu falo muito. Quem me conhece vai falar, e de novo ela vai falar isso. Mas assim, as pessoas falam muito, quando a gente está nas organizações, as pessoas falam muito de colaboração, e aí quando a gente vai ver a maneira como as pessoas trabalham, a gente vê que a colaboração é assim, tem 2 ou 3 pessoas que pensam tudo, decidem tudo, desenham tudo e depois lá no final chamam todas as outras para colaborar, para implementar a ideia delas, né? Isso não é colaborar, gente. Desde o começo a gente embarcar todo mundo no processo e trazer todo mundo, fazer com que as pessoas se apropriem da solução, para que lá no final esse operador, eu garanto que esse operador que você está falando aí, Rafa, ele conta dessa solução com orgulho. Ele fala, não é? Porque ele sente aquilo como uma realização dele também. Ele também fez parte daquela construção e aí ele fica super orgulhoso e é lógico que ele vai fazer de tudo, né? Ele vai jogar muito a favor para que aquilo funcione. E esse tipo de atitude sempre contagia o restante da organização. Então, para essa questão que o pessoal fala muito, tem perguntado aqui sobre ROI e tudo mais, acho que é um pouco isso, para a gente quebrar essas resistências até e essa cobrança por resultados, a gente conquistar esses outros apoios e mostrar esses outros valores, não só na voz de quem propõe o projeto, mas na voz de quem está lá recebendo esses projetos, né? Isso também ajuda muito na venda interna. Bruno, para você entrar na conversa, vamos falar um pouquinho, você também já falou um pouco sobre isso, sobre a questão da dificuldade de digitalizar em empresas às vezes mais tradicionais, né, que tem uma cultura que desencoraja ou uma hierarquia muito rígida, processos muito rígidos. Como é que você acha que a gente pode avançar na digitalização nesses contextos? Legal. Eu acho que pessoas, você tem uma série de máquinas e softwares e terrenos e etc. conectados ali, mas e daí, né? Então, eu acho que o que está por cima de toda essa transformação digital são as pessoas, né? Eu gosto muito da cultura do Netflix, né? Você falou cultura, né? De colaboração e tal. É lógico que o Netflix ele traz uma visão de uma empresa de tecnologia de ponta, né? Não dá para fazer um paralelo direto com a manufatura, mas acho que todo mundo conhece aqui a história rápida, né? Eles começaram enviando DVDs por correios, né? O Netflix ele queria concorrer com a Blockbuster, apesar de ser muito menor que a Blockbuster. Só que o fundador sabia que em algum momento a internet ia conseguir fazer o streaming, ia fazer o vídeo passar pela internet ao vivo, né? Só que ele estava 10 anos antes. Então, eles começaram enviando DVDs por correio. E quando ele começou a ver que a internet já estava pronta para fazer streaming, o que ele fez? Ele podia ou contratar uma equipe nova ou treinar todo mundo que era especialista em logística de DVD sobre como que seria o transporte de um filme pela internet. E ele optou por contratar uma equipe nova, porque ele não ia conseguir mudar a cabeça das pessoas. Então, você imagina uma equipe que trouxe a empresa até lá, extremamente leal, o pessoal top de linha, especialista em catálogo de filme, em correio, em logística. Ele falou, cara, não são essas pessoas que vão continuar essa trajetória, né? Essas pessoas que vão continuar a trajetória vão ser outras, vão ser pessoas de tecnologia. Ele tomou essa decisão super pesada para ele conta isso, né? E então, assim, o que isso mostra? Mostra que se as pessoas não tiverem uma cultura pronta para fazer, isso não vai acontecer. E aí você tem quais pressões externas? Você tem ou o mercado que vai engolir essa empresa que não foi capaz de ajustar a sua cultura com a sua liderança e sua equipe, ou você vai ter uma mudança necessária fazendo isso, né? Então, eu acho que não tem caminho, sabe? A gente discute muito como fazer isso acontecer. Para mim, vai acontecer. Ou a empresa vai ser coadjuvante disso, ou ela vai ser seguidora, ou ela não vai aguentar passar por essa transformação.
Então, e é um caso bem interessante, né? Porque depois o Netflix conseguiu fazer mais uma revolução, que foi a revolução de produzir o conteúdo. Então, uma empresa que começou enviando DVD por correio, passou a ser uma empresa que dominava algoritmos de streaming pela internet e virou uma empresa de produção de conteúdo para concorrer com Hollywood. Olha só, a mesma empresa, em tão pouco tempo, atuou em mercados totalmente diferentes, com equipes diferentes. Então, é difícil mudar as pessoas. E mesmo ele sabendo disso, ele precisou trazer gente nova. O Reed é o mesmo cara, o Reed Hastings, né, que fundou o Netflix depois de uma missão lá na África, beneficente. Ele passou por todo esse momento sabendo que ele precisava de pessoas diferentes e prontas de forma diferente. Então, se não tiver mudança de cultura, capacitação de pessoas e esse tipo de coisa, não vai acontecer. A Ana falou aqui que a história é muito boa, é muito legal. Saiu o livro dele, inclusive, que ele escreveu junto com a VP de RH, né? Que chama Regra Não Ter Regras. Aí você começa a ver um ambiente de inovação onde as pessoas decidem quando vai tirar férias, as pessoas trazem os salários de mercado que elas têm e é atualizado automaticamente, as pessoas têm despesas livres para fazerem em prol da empresa usando bom senso, né? E ele mostra tudo isso no livro, vale muito a pena ler. Chama Regra Não Ter Regras, é best-seller de hoje em dia, né? Então, minha resposta passa por isso, né? Por pessoas. As pessoas que puxarem, as empresas que tiverem as pessoas que estão mais abertas para isso, vão sair na frente, vão comprar o computador primeiro e deixar a máquina de escrever lá para trás. É assim que eu enxergo e eu vejo acontecendo no Brasil, pelo menos. Muito bom. Eu vou até fazer um gancho aqui, antes da gente continuar falando de pessoas, Bruno, porque eu acho que foi a Cíntia aqui foi a Cíntia, que no chat comentou aqui sobre nesse exemplo da Rafa, né, se não tinha um outro caminho para o operador não precisar ir lá na máquina, e aí a Rafa respondeu, olha, realmente dava para fazer um nível a mais de automação seria bacana, mas a gente tem o limite aí dos equipamentos e das linhas de 20, 30 anos. Isso eu acho legal essa questão, porque é o seguinte, a indústria, né, brasileira, sobretudo, ela é uma indústria que a gente sabe que a gente tem um parque industrial bem já de muitos anos, né? Não vou dizer obsoleto, porque a gente sabe que o tempo de obsolescência, às vezes, das máquinas também é longo, enfim, mas a gente tem um parque antigo e, muitas vezes, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente não está falando só de levar a transformação digital para as indústrias que forem construídas a partir de hoje. A gente tem que encontrar caminhos para para levar a transformação digital para essa indústria real que já está lá e que tem máquinas muitas vezes de 50 anos, de 40 anos, enfim. Então, em gestão de inovação, a gente fala às vezes de construir, que em algumas situações a gente precisa construir caminhos incrementais para chegar à inovação disruptiva. O que é isso? Se a gente esperasse, por exemplo, nesse caso da Rafaela, né, que ela mencionou aqui, se ela disser, não, eu só quero fazer aquela automação máxima do processo, conversando direto com as máquinas, bom, então eu tenho que esperar a substituição de todo o parque fabril, que de repente vai demorar aí alguns anos entre projeto, validar um orçamento enorme e tudo mais. Ou eu posso fazer o melhor possível, né, trazer mais digitalização possível para o processo que está hoje, e eu não vou reduzir, talvez a 1 hora nessa automação total fosse reduzida a 5 minutos, e agora a 1 hora está reduzida a 15 minutos. Tudo bem, eu poderia ter feito melhor, mas eu já fiz bastante assim. Então, eu acho que esse caminho que a gente está falando, muitas vezes, de pensar como é que a gente viabiliza a transformação digital na indústria, às vezes, ou uma indústria com uma cultura muito tradicional, ou uma indústria que também não tem tantos recursos, né, que também é uma outra coisa que a gente tem que pensar, nem toda empresa está nadando no dinheiro para conseguir trazer todas as ferramentas que precisa. Então, eu acho que a gente também tem que pensar um pouco sobre isso. O que é o mundo ideal e o que é o mundo possível. E o que dentro desse possível já é super inovador, já traz um monte de resultados e já vai andando um passinho a mais na direção daquele objetivo que a gente quer chegar lá na frente.
né? Exatamente, Então, e acho que é perfeito o raciocínio da Cíntia, porque tem que ser a melhoria contínua, né? isso. Né, assim, a gente tem que estar sempre. A sua pergunta é super válida e tem que ser esse o mindset, mas às vezes, mesmo com seus stakeholders, às vezes nessa decisão de investimento, você acaba usando esses casos, até para uma linha nova já vai ter esse conceito, essa automação que você está sugerindo. E até, por exemplo, infelizmente, às vezes você vai de pouco em pouco, né? Em doses homeopáticas, talvez um pouco mais devagar que a gente gostaria, porque realmente o recurso não está ali disponível. A indústria de alimentos ela não tem uma margem exorbitante, né, dentro da sua operação, então você precisa mesmo da justificativa para seguir. Mas o raciocínio é perfeito, às vezes demora um pouco, mas aí você vai construindo essa cultura, né, das pessoas verem que realmente tem um impacto, de que realmente vale a pena você investir. E é super importante essa visão também que você trouxe, no sentido que quando a gente fala desse caminho incremental para a disrupção, mesmo que agora você não faça tudo, você tem que saber onde você quer chegar. Exato. Então você parte dessa, até porque senão você dá um passo para cada lado, né? Então é importante da caminhada a gente ter direção, porque daí cada vez que a gente dá um passo, a gente se aproxima mais do alvo. Se a gente não sabe qual que é o alvo, cada hora a gente dá um passo para um lado e de repente a gente está gastando esforço e não saindo do lugar. Então, acho importante essa visão da Cíntia e esse desafio, né, da gente construir tudo bem. Eu não consigo chegar lá agora, mas o que dá para fazer agora, né? E fazer agora. Não esperar 1 ano, 2 anos, fazer agora. Eu tenho um mantra aqui, que o meu time, eles até cansam de escutar, mas é Act Today, Shape Tomorrow. Faz hoje e aprimora amanhã. Senão a gente vai ficar esperando e às vezes você vai passar muito tempo esperando, né, vir aquela solução perfeita e ela às vezes não chega. E aí você precisa dar o primeiro passo para até convencer as pessoas que ainda não têm essa visão tão avançada. Então, é um pouco do que a gente usa aqui, né? Tenta fazer hoje, mesmo que não seja perfeito, mas você vai construindo essa musculatura para cada dia ir melhorando. É isso aí. Low hanging fruit aqui, que o Gustavo falou, é isso aí. É isso aí, muito bom. Gente, a gente já está quase chegando no nosso tempo aqui e eu não queria terminar sem a gente passar por aquela última rodada que a gente vai falar justamente do desenvolvimento profissional e das pessoas. Então, eu vou começar com você, Bruno. A gente falou já um pouco sobre isso, que muitas vezes a gente tem pessoas usuárias de tecnologia fora da empresa, mas que dentro da empresa acabam tendo dificuldade de trazer esse pensamento digital para o trabalho dela, que ela já acostumou há tanto tempo fazer de um outro jeito. Então, como é que você acha que a gente pode trazer essa transformação digital do cidadão comum para o ambiente da empresa? E queria que você também deixasse aqui algumas sugestões para os profissionais que estão nos ouvindo sobre como desenvolver novas competências para esse momento mais digital da indústria. Não, legal. Isso acontece muito, né? Eu questiono muito. Até que o Marco está aqui, a gente conversa muito disso lá na Abimac, né? As pessoas hoje adotam bastante facilmente, o brasileiro adota muito ferramentas de internet, aplicativos e tudo mais, só que na hora que ela vai trabalhar ela não consegue, né? Tem um caso clássico que a gente sempre comenta. A Peerdustre, ela vende peça usinada de forma digital. Você vai lá na plataforma, se cadastra, põe o desenho, compra a peça chega para você. A jornada natural é muito mais lenta, né? E aí tem um cliente grande, uma empresa grande, chegou para a gente, nosso cliente, falou, olha, não é uma peça usinada, eu quero comprar outras peças. E a gente falou, não, mas não é a nossa especialidade, né? Por que você não compra de outra forma? Ele falou, então, você não está entendendo. Eu sei aonde eu quero comprar, o que eu quero comprar, só que se eu for cadastrar aquele fornecedor, me leva 6 meses. Então, eu vou te falar o que eu quero comprar, quanto custa, você põe uma taxa de tantos % que você acha que é o valor para repassar, e eu preciso que você compre, porque senão vai levar mais de 1 ano para chegar isso aqui para mim. Então, você para pensar, né? Hoje, no Brasil, você compra no Mercado Livre, a Rafa talvez não conheça, mas é a Amazon aqui da América Latina, né? Você, poxa, compra qualquer coisa, chega amanhã de frete grátis aqui em São Paulo, em várias cidades do Brasil, já tá com CDs aí espalhados e tal. Mas aí você chega na sua cadeira da sua empresa e você precisa comprar uma coisa que você não tem um fornecedor homologado, você ou vai pagar 10 vezes mais caro para fazer alguém comprar e revender, a gente inclusive não fez isso porque não fazia sentido para a gente,
ou você não vai ter aquilo. Então, não faz sentido. Por quê? Porque as empresas precisam de muito controle, de muito sistema de gestão, né? Eu não vou usar o exemplo do Netflix, porque ele é outra realidade, né? Onde cada um cuida do seu orçamento e a confiança nas pessoas é muito grande, coisa diferente da indústria. Você não confia, então você tem que controlar. Aí você para pensar, mas espera aí, né? Se eu não confio, por que está trabalhando comigo? Você deveria ter uma equipe de pessoas que você não confia a ponto de você ter que colocar tanta regra. Eu acho que isso é para pensar. Tá? Eu sei que não é fácil, mas não faz sentido quando a gente para pensar. Você monta um time de pessoas que você não confia e você é obrigado a colocar um monte de regra para elas gastarem bem o dinheiro. Enfim, mas acontece muito disso e a gente viu que a pandemia ela veio para terminar essa virada da transformação digital da pessoa física. Tem várias coisas, banco, né? Por vários dias, em vários momentos, os bancos não funcionam no Brasil. Então, você precisa que pessoas que recém abriram uma conta na vida e até pessoas que estão na sua aposentadoria, né, pegando os seus recursos, tiveram que ir para o digital da noite para o dia. E muitos foram. E também o delivery, né? Vários mercados e, enfim, tudo fechou em várias cidades, até vendo, acho que Ribeirão Preto fechou, vai fechar semana que vem, só com delivery. E aí, como é que você pede delivery se você não tem celular? Então, foi na marra a digitalização. E aí eu acho que é uma questão de liderança também, né? Liderança entender como que essas ferramentas têm que ser adotadas. E uma dica aí que eu gosto de pensar na minha vida pessoal, eu acho que a gente tem que testar tudo. Porque já o profissional de marketing que entrar, ele só vai fazer campanha no TikTok se a gente não é da minha geração, né? E se a gente não tiver por dentro, a gente vai ficar por fora. E aí vai ter que vir uma outra revolução para a gente entrar nesse mercado, né? Então, a minha dica é testem todas as ferramentas, se envolvam, aproveitem. É o único jeito da gente ficar tão atualizado quanto, né? Quem tem oportunidade, aprenda a mexer no Mac, aprenda a mexer no Windows, né? Não fica com essa de, não gosto desse sistema, esse sistema não entendo. Eu não vejo outra forma, porque a gente vai ter que aprender muito rápido. Clubhouse, né? Quem tem iPhone, agora abriu para Android. Agora já abriu para Android, É uma rede social que destruiu, inovadora, super legal. Tem que testar, tem que entrar, tem que aproveitar, na minha opinião, senão a gente não consegue a velocidade. É isso aí. E Rafa, queria que você também falasse um pouquinho, aproveitasse esse nosso finalzinho para falar um pouco sobre a ideia da transformação digital humanizada, né? Como é que a gente consegue fazer essa harmonia entre as pessoas e a tecnologia na organização e também encerrasse dando as suas sugestões para os profissionais que querem se desenvolver nessa área digital, no contexto da indústria, né? Exato. Não, acho que, de novo, até estou ficando repetitiva, mas acho que funciona muito assim. Começa com o problema que você quer resolver. Começa com a necessidade, em vez de vir com uma solução top-down. Porque aí, de novo, a transformação digital vem com uma ferramenta para alavancar algo, para resolver algo. E aí, só assim, eu acho que as pessoas conseguem ver o total benefício, ou elas conseguem ver o benefício de uma maneira muito mais completa. E conseguem se sentir representadas, né, Rafa? Talvez essa seja a palavra, né? Quando você vai olhando para uma demanda real que a pessoa conhece, que a pessoa... Isso deixa de ser um conceito super abstrato e inclui essa pessoa, né, no processo. Ela se sente parte do processo. Ela se sente que a voz, né, ela está sendo ouvida. E não adianta, de novo, entende o processo atual, entende a sua realidade atual, e aí tenta entender como uma ferramenta digital ela pode te ajudar a melhorar, né, essa situação. E aí traz as pessoas com você. Você tem que adequar a experiência, né, toda a cultura daquela fábrica, das pessoas naquela fábrica. Não dá para ignorar, não dá para, de repente, você pôr a mesma estratégia, mesmo na Nestlé. Você tem fábricas em diferentes regiões do Brasil, dos Estados Unidos, algumas foram aquisições, algumas são fábricas de mais de 60 anos, outras são fábricas de menos de 10 anos. Então, de novo, entende essa realidade, mapeia quais são suas prioridades, o que você, né, usa isso também para ter essa mensagem de impacto, escolhe bem aonde você quer começar, escolhe a linha, pensa nas pessoas que vão estar ali, elas estão abertas a isso ou não, não vai naquela que é difícil, que tem muito,
vai onde existe abertura, cria um piloto de sucesso, cria um caso de sucesso dentro da sua fábrica, por exemplo, porque aí depois para você desdobrar, né, e você ampliar isso e aplicar nas suas outras linhas, por exemplo, nessa fábrica que eu tinham 15 linhas. Demorou, a gente pensou, da onde a gente começa? Começamos daquela, que é dos iPads, porque já tinha esse apetite, já tinha essa necessidade. E aí você desdobra para o resto. E não ignora o componente humano. Você pode ter o melhor software, você pode ter a melhor ferramenta, você pode ter a melhor automoção. Mas o que vai fazer diferença no frigir dos ovos é, né, as pessoas que tomam decisões, elas entendem o porquê, elas estão inseridas, a gente tem clara, né, o porquê que a gente está fazendo aquela atividade e como que, então, o digital ajuda a gente. Então, acho que não subestime o poder das pessoas da sua organização. E aí, acho que para fechar, eu vi até assim, às vezes a gente não tem recurso. Começa a scrap, começa meio que, sabe, não é a melhor solução. Vai tentando, como é que você usa exemplos práticos para ir convencendo a sua liderança de que vale a pena, de que essa jornada faz sentido e essa jornada vai fazer a organização mais competitiva. Então, acho que esse é algo também, não, às vezes a gente, não vou ter investimento, começa com o iPad, começa com o celular, né? Você tem que ser um pouco empreendedor, né, Bruno, aí com toda a sua experiência de startup, que muitas vezes você não tem todo o recurso que você precisa naquele momento, mas acho que essa mentalidade é muito importante dentro dessa jornada. Mesmo nas grandes, pelo menos da minha experiência aqui, dentro de uma organização que é grande. E para fechar, Rafa, alguma sugestão para os profissionais que estão buscando se desenvolver ou mesmo pensando, planejando uma trilha de desenvolvimento para suas equipes? Acho que é sempre bom estar atualizado. Acho que eu gosto do que o Bruno falou também de se desafia, fique desconfortável. A jornada não é confortável. E aí entende acho que quanto mais você entender das opções que você tem, né, em relação às soluções, e não se limita, às vezes a empresa fala, eu só trabalho com esse fornecedor. Vai além, vai entender, vai além de uma indústria de alimentos, por exemplo, vai lá na automobilística, o que você pode aprender com eles, Então, assim, acho que extrapola, entende o máximo que você conseguir em termos do que há de solução no mercado. De novo, aí traduz isso para a sua necessidade, quais são os principais problemas que você quer resolver dentro da sua organização, que a sua liderança, se você trouxer algo para aquilo, vai assim, acionar aquela atenção. E aí, se você unir as duas coisas, você entendendo quais são as opções, qual problema você quer resolver, aí você vai ter mais opções para casar algo que vai gerar uma estratégia de sucesso. Então, acho que é sempre estudo, tenha um olhar no mercado, o mercado, não se limita e entenda quais os grandes problemas da sua organização que as ferramentas digitais podem te ajudar a resolver. Começa com o why, começa com o porquê. O círculo dourado, né? Primeiro o porquê, depois o quê e depois o como. Isso aí. Gente, a gente já foi respondendo aqui as principais perguntas que foram entrando no chat. Então, eu dei uma atropelada, vocês perceberam que eu dei umas atropeladas aqui nas perguntas que a gente tinha combinado para tentar fazer esse gancho com as perguntas que entraram. Eu continuaria aqui o resto da noite com vocês, mas o combinado era às 9, né? Então, a gente tem que cumprir o nosso combinado. Vou encerrar aqui. Quero, antes de mais nada, agradecer demais Bruno e Rafaela. Foi um prazer, uma honra ter vocês aqui. As suas contribuições são realmente muito preciosas. Eu acho que nada como a gente ouvir gente que está lá na ponta fazendo acontecer, né? Então, assim, o Bruno é um empreendedor que eu super admiro. A Rafaela é uma profissional que eu tenho orgulho de doer, né? Uma brasileira, mulher, num ambiente que a gente sabe que a gente ainda precisa batalhar muito pela equidade de gênero, principalmente nas posições de liderança. Então, isso só aumenta meu orgulho por você, Rafa. E, enfim, gente, eu quero agradecer a todos que ficaram conosco até agora, dizer para vocês que na próxima semana a gente tem um outro talk, na semana que vem o nosso assunto aqui vão ser as tecnologias exponenciais.
Então, também vai ser um papo bem bacana com profissionais também que estão inseridos nesse contexto. E quem quiser nos acompanhar, como eu falei, pode seguir o perfil do MBI na Indústria 4.0 nas redes sociais, que a gente vai sempre comunicar por lá os nossos próximos eventos, tá bom? Muito obrigada, Bruno e Rafaela, obrigada, equipe do MBI, e boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.